Mas um que deu muito trabalho, que ficou gigantesco, foi o do O.J. Simpson. Que são 2 episódios e ao todo tem quase 4 horas e meia. 4 horas e meia. Caramba! 4 horas e meia. A gente conta praticamente o primeiro episódio, acho que é o crime todo, né? O crime e... Porque é isso Explica também. o contexto, uma né? coisa que a gente tenta... Exatamente. Uma coisa que a gente busca fazer nos casos é trazer o contexto. Não tem como você trazer o O.J. Simpson e não trazer o contexto. O que é o O.J. Simpson? O.J. Quem Simpson é esse cara? é tipo, é como se você pegasse, sei lá, um Pelé, sabe? O De uma Neymar pessoa... hoje em dia, Exato, o Neymar hoje em dia. Eu sou péssima pra esses exemplos. Pelé mas... faz 20 anos. Mas seria tipo o Neymar hoje em dia, como se ele cometesse, assim, tipo, um assassinato. Sabe? Todo mundo no Brasil conhece o Neymar, não tem nenhuma pessoa. Então, era a mesma coisa com o Jay Simpson. Todo mundo conhecia. Parou os Estados Unidos. Parou os Estados Unidos. O cara fazia filme. Tipo assim, ele fazia vários filmes. Ele era uma celebridade. Era um exemplo até, né? Ele era um exemplo, exato. A galera era apaixonada por ele. Então, a gente precisa trazer esse contexto. A gente precisa trazer o contexto racial, né? Então, qual que era o contexto racial naquela época. Então, a gente traz tudo isso. A mulher dele era branca ou era negra também? Branca. Era branca. Putz, teve isso também, então. Então, tem vários contextos que a gente vai trazendo, né, ao longo do episódio. E aí, então, a gente fez o primeiro episódio contando basicamente o crime, que também foi um crime surreal, né? Porque como ele fugiu, né, em um determinado momento... Uma perseguição policial. Lembra mais ou menos como foi o caso? Ele se recusou... Porque como ele era muito famoso e muito querido, tal, virou aquela coisa meio assim, ô Jay, a gente vai te prender, tá bom? Não quero, não quero. Aí ele falou, e, tipo, eu vou assim, aí, eu vou aí na polícia. Aí não foi. Aí ele ficou meio que dando esse golpezinho. Aí ele, do nada, entrou no carro com o amigo dele e eles foram embora. Só que a polícia ficou perseguindo, o helicóptero ficou perseguindo. Só que é o O.J. Simpson, ninguém você vai não vai sair fazer atirando, nada. Exato. Então, E tudo televisionado, ao vivo. Então virou aquilo a Copa do Mundo deles ali, entendeu? Tipo, virou assim, todo mundo nos Estados Unidos parou pra olhar o O.J. Simpson fugindo da polícia de carro. Então foi um surto, assim. Foi uma coisa... Foi um caso muito louco. E aí depois, no segundo episódio, a gente Mas o primeiro não é só o crime, não. A gente conta o começo. Porque o julgamento foi muito longo. Então... Foi? Então a gente tem como que eles começaram a organizar a promotoria. Então a gente conta, assim, bem detalhado todo o julgamento. Modéstia à parte, é bem legal. Ele, desde o começo, foi o principal suspeito ou não? Bem no comecinho, Bem no comecinho. sim. Não no primeiro instante. No primeiro instante, eles até acharam que ele poderia estar ferido também. Claro, porque a casa dele tinha um sanguinho, tava estranho. Eles foram lá. E daí depois começaram a falar, pera, onde você tava? Começaram a ficar de olho nele. Encontraram uma evidência na casa dele, que não era a mesma casa de da onde vítima, o crime que era a aconteceu. ex-esposa dele, né? E a questão toda foi essa, assim, tipo, é que são muitas nuances no caso dele, assim. Mas, tipo, o cara que encontrou a principal evidência é um dos caras mais racistas que existe na história. Tipo, o cara é nazista, o cara é um lixo. Então, como é que, tipo... Nossa! Como que você pega isso e também, sabe, é esse cara que encontrou a evidência. Então, tipo, todo mundo ficou na dúvida, será que é? Não, todo mundo não ficou, mas aí a defesa dele causou essa dúvida. Ah, entendi. Né? Que é o papel da defesa também, né? Vamos jogar com as peças que a gente tem. Que é uma coisa que a gente também fala muito no podcast, enfim, no livro. O julgamento não é pra ver qual é a verdade. O julgamento é pra ver quem sabe argumentar melhor. As narrativas, qual narrativa vai vencer, né? Porque a verdade mesmo a gente não vai saber. A gente vai saber o que a defesa tá argumentando e o que a promotoria tá argumentando. E muitas vezes uma coisa não tem, tipo isso. Às vezes o cara racista realmente achou o bagulho, mas o que a gente vai fazer? Causar a dúvida. E a defesa sempre tem esse papel de causar a dúvida no que a promotoria tá falando, né? E a gente fala bastante disso também no capítulo de judicial, né? Que a gente fala um capítulo só dessa parte de tribunal. Né? Vamos causar dúvida no que a promotoria tá falando. Porque se há uma chance de dúvida, eu não posso prender. Exato. E como era um cara que tinha muita posse, muito poder, então ele conseguia ter acesso às melhores pessoas. E nesse caso, especificamente, tinha gente muito boa dos dois lados, né? Tanto na promotoria, que assim, é inegável que o time que o O.J. criou era, tipo... surreal, era Dream Team, o time dos advogados. Os melhores advogados dos Estados Unidos. O dinheiro podia pagar, ele Sim, foi surreal. E é isso que a Carol falou. Se arrastou durante muito tempo. E ele ficou devendo ainda os advogados, porque era caro o bagulho. Era toda a grana do mundo. Foi um negócio muito midiático, né? Foi muito forte. Mas foi inocentado, né?
No final das contas, por causa da lança da luva, não foi? Também. Também. Pelo menos no seriado foi o... Que o cara pede pra ele vestir a luva e não serve. Nossa, um puta ator, né? Tipo, não cabe a luva, pessoal. Que pena, hein? Não foi eu. Não, mas como que a promotoria deixou isso acontecer? Ou até causou isso. A gente conta tudo isso no episódio do podcast. E a gente cita o O.J. Simpson nesse capítulo também.